cristianismo, o choro é livre, ou seja, o cristão pode e deve chorar. Não existe ilícito no pranto. Encontramos a experiência do choro em toda a Bíblia. Todavia, essa experiência fica especialmente sugerida e subtendida nos chamados salmos de lamento, que são verdadeiros clamores de angústia, de sofrimento e de dor. Nesses salmos, nos salmos de lamento, geralmente o salmista reclama de algo feito por terceiros ou está apreensivo e nervoso em relação a seus próprios pensamentos e ações. Outros desses salmos de lamento são expressões de frustração, de decepção com o Senhor Deus. Por exemplo, podemos citar o verso 23 do Salmo 44, que declara: desperta, porque dormes, Senhor, desperta, não nos rejeites para sempre. Também podemos nos recordar do verso 49 do Salmo 89, que diz: que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi, por tua fidelidade. Alguém já afirmou muito corretamente que lamento significa enfrentar o que nos fere, o que nos machuca, na presença de quem pode curar. E esse tipo de oração, o lamento bíblico, isso precisa ser reincorporado, resgatado em nossa espiritualidade. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento para o Salmo 88 e quero convidá-lo para ler esse salmo todinho depois da nossa conversa. Enquanto quase todos os salmos de lamento terminam com uma nota de louvor, de esperança ou ao menos com alguma expectativa favorável, o Salmo 88, bem como o Salmo 39, terminam sem qualquer tom de esperança. Não existe oração mais triste do que essa registrada no Salmo 88. A última palavra do Salmo 88 em hebraico significa trevas, como se Emã, seu autor, dissesse para a gente: olha, a escuridão agora parece ser minha amiga. Eu quero destacar nessa ocasião 3 lições que podemos aprender com o Salmo 88. A primeira lição é que o Salmo 88 nos ensina que os fiéis podem ficar na escuridão por um bom período. A palavra hebraica traduzida por trevas ou por lugares escuros aparece 3 vezes no Salmo 88. A primeira ocorrência está no verso 6 e diz: puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. A segunda aparição dessa palavrinha está no versículo 12. Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? A última ocorrência dessa palavra no Salmo 88 se dá no último verso, verso 18, que diz: para longe de mim afastaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Esses versículos mostram que é possível a pessoa orar, insistir, persistir, jejuar e as coisas não melhorarem nada. O livro de Jó possui uma estrutura única, misturando prosa e poesia. O prólogo, os capítulos 1 e 2, e o epílogo, o capítulo 42, formam o que os estudiosos do Antigo Testamento chamam de narrativa de moldura. Já o resto do livro, o capítulo 3 ao capítulo 41, são poesias que tratam acerca do tema do sofrimento de Jó. Na minha opinião, a estrutura do livro de Jó parece ensinar, ou pelo menos insinua, que a vida da gente pode ser feita mais de momentos difíceis do que de momentos alegres. Podemos ficar na escuridão por um bom tempo, mas tenha esperança. Uma hora o céu deixará de ser nublado e o sol vai aparecer e vai brilhar forte.
O Salmo 88, em segundo lugar, nos ensina que os tempos de trevas podem revelar a graça de Deus de maneiras mais profundas. Emã, o autor do Salmo 88, encontra-se irado. No Salmo, ele questiona o Senhor de forma muito dura. É como se Emã dissesse: Deus, eu até desejo te louvar, te bendizer, mas está difícil fazer isso, pois eu sinto que o Senhor não liga para mim. Minha sensação é aquela de que o Senhor nunca se preocupou comigo de verdade. O fato da oração de Emã ter sido ouvida pelo Altíssimo Deus e dela fazer parte desse conjunto denominado de Sagrada Escritura mostra que Deus é paciente e gracioso conosco, uma vez que o Eterno está ao nosso lado em meio a todas as nossas motivações, até mesmo aquelas motivações mais confusas. Emã não louva a Deus, ele se sente fraco, ele se sente fracassado, mas a sua oração faz parte do saltério. E isso configura-se como um estímulo para nós, para colocarmos nossas emoções, nossos sentimentos para fora com sinceridade. A terceira lição que aprendemos com o Salmo 88, esse salmo nos ensina que em meio à escuridão temos oportunidade de derrotar as forças do mal. Na escuridão, ou seja, no meio da grande aflição, podemos fazer uma escolha que não se apresenta quando tudo vai bem. Estou falando aqui daquela escolha de servir a Deus simplesmente porque Deus é Deus e não porque Ele pode nos dar ou nos poupar de alguma coisa. É nesse processo que o carvão pode se transformar em diamante. A última lição do Salmo 88 é que nossa escuridão é relativizada pela escuridão que Jesus Cristo experimentou. O Salmo 39, o outro salmo pessimista, sem esperança, termina com o salmista dizendo para Deus: desvia de mim o teu olhar. Todavia, a única pessoa em todo o mundo que verdadeiramente ficou em total escuridão foi Jesus. Ele foi realmente abandonado por Deus. Na cruz, Jesus foi negado, rejeitado e esquecido pelo Pai. Foi Jesus quem experimentou a escuridão para garantir que Deus jamais nos abandonasse. Na cruz, Jesus Cristo foi desprezado para nós sermos prezados. Na cruz nós recebemos a justiça de Deus e Cristo recebe o nosso pecado. Como afirma a Escritura em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O alemão Martinho Lutero, grande reformador da igreja, chamou isso de a grande troca. Certa vez o reformador alemão orou da seguinte forma: Senhor Jesus, Tu és a minha justiça e eu o teu pecado. Levaste sobre ti o que era meu, mas depuseste sobre mim o que era teu. Tu te tornaste o que não eras, para que eu pudesse me tornar o que eu não era. Na cruz, no Calvário, Jesus sofreu dores físicas indescritíveis. A agonia física da cruz foi horrível, inimaginável. No entanto, ela não pode ser comparada com a agonia espiritual de Jesus de assumir, de reivindicar para si o pecado dos que haveriam de nele crer e, dessa forma, suportar a ira de Deus. Uma das piores sensações que existem para o crente é aquela que sentimos depois de termos pecado. Nos sentimos sujos, nos sentimos aquém de onde deveríamos estar, nos sentimos sem propósito. Jesus, no madeiro, sentiu-se dessa forma, sentiu-se sujo por conta dos nossos pecados, que agora eram dele.
Na cruz, o relacionamento eterno, feliz, entre Pai, Filho e Espírito Santo fora rompido. O Pai deu as costas ao Filho. Por isso, Jesus Cristo pôde exclamar na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, outro salmo de lamento. Jesus bradou ao Pai e a única resposta que obteve foi o silêncio. Nós seremos amados com amor eterno porque Jesus foi abandonado. O Pai derramou em Jesus toda a ira pelo pecado. Ele puniu Jesus e a sua ira não foi diminuída ou suavizada. Tudo isso ocorreu embora Jesus nunca tivesse pecado. Tudo isso aconteceu embora Jesus fosse o Deus eterno. Jesus era digno de adoração infinita, mas recebeu ira infinita. Jesus deveria ser coroado com uma coroa de joias reluzentes, mas em vez disso, como você bem sabe, Jesus ostentou uma coroa de espinhos. Jesus deveria ter sido enaltecido como rei, mas foi executado como um marginal e malfeitor. Alguém já afirmou que o mais importante de um salmo é aquilo que podemos chamar de repetibilidade, pelo qual pode servir como oração para muitos. Se você está sofrendo bastante, passando por um momento muito difícil, faça como o autor do Salmo 88. Fale isso para Deus. No cristianismo, o choro é livre, você pode chorar. Lembre-se das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Minha expectativa é que, relacionando-se com Deus, você experimente do consolo que só o Senhor pode dar. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém.